Hello everyone! Voltei para falar um pouquinho mais sobre possessivos, me fizeram algumas perguntas de follow-up, então como complemento vamos falar só um pouquinho mais, just a little bit more. Então, no outro vídeo eu falei dos possessivos adjetivos e dos possessivos pronomes, possessive adjectives, possessive pronouns. O possessive adjective é aquele que encaixa no noun, no substantivo. Tem que ter o encaixe, vem o possessive adjective e ele encaixa no substantivo. Tem o substantivo, eu preciso do possessive adjective. O possessive pronoun é aquele que não encaixa no substantivo. Não deu encaixe, não rolou. Então aqui nós temos, coloquei os nomes deles aqui. É possessive adjective, my, your, his, her, its, our, their. E aí nos substantivos eu marquei aqui que podem ser objetos, né? E lembrando que eles podem estar no singular ou no plural. É uma visão simplificada que nós temos aqui, certo? E aí nós temos exemplos. This is your book. Possessive adjective no amarelo e o book, que é o noun, o substantivo, no verde, em verde. Your book is blue, lá de novo, amarelo e verde. These are your books, de novo, amarelo e verde. Your books are blue, de novo, amarelo e verde. E aí aqui nós temos os possessive pronouns, aqueles que não encaixam no substantivo, né? O possessive pronoun não pode anteceder um substantivo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. This book is yours. Yours marcadinho em azul para mostrar que é um possessive pronoun. E ele não é seguido por um substantivo. O substantivo, neste caso, apareceu antes. My book is blue. Yours is red. Então, o que nós temos aqui? Primeiro ali a gente vê aquele caso anterior, que é o amarelo e o verde. Possessive adjective e o noun. Temos lá o possessive adjective na primeira frase. My book is blue. E aí, para complementar essa informação, eu não quis repetir book. Eu quis usar um possessive pronoun, que é muito utilizado para evitar repetição. Então, eu usei yours is red. Reparem que depois de yours, que é um possessive pronoun, não vem nenhum substantivo. Se eu quisesse colocar um substantivo, eu teria que trocar esse yours por um possessive adjective. Então, esta frase ficaria correta desta forma. My book is blue. Your book is red. Mas eu quis evitar repetição, por isso que eu usei o possessive pronoun. Outro exemplo. These books are yours. Frase no plural. My books are blue. Yours is pink. Teacher, agora voltou para o singular? Eu estou falando que my books are blue. Eu tenho mais do que um livro. Tenho livros no plural, mas você só tem um e o seu é pink. My books are blue. Yours is pink. Se eu quisesse transformar essa segunda parte numa frase com possessive adjectives, ficaria my books are blue, your book is pink. Mas eu omiti o book, então eu usei o possessive pronoun. E aí tá tudo bem. E aquele tal do caso genitivo? Aquele apóstrofe S que aparece depois dos nomes próprios. Ele funciona como se ele fosse um possessivo. E ele pode ser tanto o possessivo adjetivo quanto o possessivo pronome. Então, nós podemos ter Lucy's book. Nós podemos ter Mary and Lucy's book. Neste caso, o livro pertence às duas. É um livro só e pertence às duas. The book belongs to both Mary and Lucy. Se nós tivermos assim, Mary's and Lucy's books, quer dizer que a Mary tem um livro e a Lucy tem o outro livro e não são o mesmo livro. Mary has a book, Lucy has a book. They're not the same book. E aí o último exemplo, Mary's book is red, Lucy's is pink. Eu não repeti book, não quis não repetir, mas eu poderia repetir. Poderia ficar Lucy's book is pink. Então vamos ver como é que fica. Atualizei as pecinhas do nosso puzzle, do nosso quebra-cabeça, colocando dois casos genitivos para exemplificar. Reparem que o caso genitivo, ele apareceu aqui, nesta pecinha amarela, Lucy's and Mary's, e também apareceu aqui, na pecinha azul, ou seja, ele pode aparecer tanto como um possessive pronoun, quanto como um possessive adjective, funciona das duas formas. Então, ficaria assim, lá.
Exemplo, this is your book is blue, these are your books are blue, Lucy's book is orange, Mary's book is purple. Olha lá, amarelo e verde, amarelo e verde. Então, é o genitivo funcionando como um possessive adjective. E aqui, olha lá. The book is yours, my book is blue, yours is red, these books are yours, my books are blue, yours is pink. Your books are pink. Lucy's is orange. Ali, ó, apareceu amarelo e verde, e ali o genitivo apareceu em azul, porque eu não repeti book. Então, ele está agindo como um possessivo e não tem nenhum substantivo depois. É um possessive pronoun. Thank you very much for watching. Espero que tenha sido útil. Bons estudos. Um beijo. Até a próxima.